Poligamia estrangeira. Quem realmente começou Joseph ou Brigham. Seja qual for, a realidade é que um deles certamente mentiu para fazê-lo. A poligamia é uma questão difícil por si. Só é construída na desigualdade entre os sexos e na objetificação de mulheres. Mas há uma reviravolta adicional na história, ela também é construída sobre uma mentira. Porque, desde sua introdução, Joseph Emmett ou Brigham Young teve que mentir consistente e repetidamente para trazer lá à tona ramo da igreja em Utah que Joseph Emmett foi quem mentiu para iniciar a poligamia. O site oficial da igreja declara que o Senhor ordenou a Joseph Emmett que instituísse a prática do casamento plural. O problema é que Joseph nunca publicou uma única declaração em sua vida apoiando a poligamia pelo contrário, ele se opôs enfaticamente e ensinou contra a poligamia tanto publicamente quanto na imprensa até sua morte em 1844. Por exemplo, e ao longo da vida de Joseph. Livro de Doutrina e Convênios continha Ascensão Original 101 publicada em 1835, na qual Joseph diz que, visto que esta Igreja de Cristo foi acusada do crime de fornicação e poligamia, declaramos que acreditamos que um homem deve ter uma esposa uma mulher, mas um marido. Esta seção foi posteriormente excluída por Brigham Young e seu conselho em Utah. Joseph ensinou continuamente a mesma seção excluída 101 do DNC por exemplo em 1842 ele disse que demos a regra de casamento acima DNC 101 como a única praticado nesta igreja para mostrar que o sistema de esposa secreta do Dr. J. C. Bennett é uma questão de sua própria fabricação e declarar que não conhecemos nenhuma outra regra ou sistema de casamento além daquele publicado no Livro de Doutrina e Convênios. Mesmo em maio de 1844, apenas dias antes de sua morte, Joseph proclamou o seguinte: que coisa é um homem ser acusado de cometer adultério e ter 7 esposas quando eu só posso encontrar eu sou o mesmo homem e tão inocente quanto eu era há 14 anos e posso provar que todos eles são perjuros. Além de pregar e publicar consistentemente contra a poligamia, José perseguiu ativamente e excomungou aqueles que estavam praticando entre os santos. De seu diário em 1843. Eu andei para cima e para baixo na rua com o escriba e dei instruções para julgar aqueles que estavam pregando, ensinando ou praticando a doutrina da pluralidade de esposas. Nesta lei José proíbe isso. E sua prática nenhum homem terá apenas uma esposa. Vários irmãos e líderes na igreja foram de fato excomungados por José por poligamia. Em um exemplo, ele publicou um aviso no Times Seasons pouco antes de sua morte em 1844. Como recentemente fomos informados com credibilidade que um elder da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pelo nome de Aaron Brown tem pregado a poligamia e outras doutrinas falsas e corruptas. Isso é para notificá-lo e a igreja em geral que ele se separou da igreja por causa de sua iniquidade. E, ainda assim, por outro lado, notavelmente, não temos uma única palavra publicada por José durante sua vida em apoio ao casamento plural, nenhuma em seus últimos anos de vida. A esposa de José, Ima, foi entrevistada por seu filho a respeito da poligamia. Pergunta o que sobre a revelação da poligamia. José teve algo parecido que sobre casamento espiritual. Resposta: não havia revelação sobre poligamia ou vida espiritual, era contrário à vontade do seu não. Existe poligamia ou vida espiritual, onde ele foi ensinado publicamente ou em particular antes da morte do meu marido que eu tenho agora ou já tive qualquer conhecimento de questão. Ele não teve outras esposas além de você. Responda: ele não teve outra esposa além de mim. Nem ele, que eu saiba, já teve dúvidas. Se não havia nada sobre esposas espirituais que você pode se lembrar. Resposta certa. Vez meu marido veio até mim e me perguntou se eu tinha ouvido certos rumores sobre casamentos espirituais ou qualquer coisa do tipo e me assegurou que se eu soubesse que eles não tinham fundamento e não havia tal doutrina e nunca deveria existir, com seu conhecimento ou consentimento. Então se Joseph Emmett foi como a igreja, afirma aquele que iniciou a poligamia na igreja, ele e Emma mentiram sobre isso suas vidas inteiras, ao mesmo tempo que publicaram hipocritamente e pregaram contra isso e processaram outros homens por tentar praticá-lo. Então se o que a igreja diz é verdade que Joseph Emmett foi quem começou a poligamia, então Joseph era um mentiroso excepcionalmente prolífico. Mas a verdade só pode ser uma das duas possibilidades: ou a poligamia foi realmente iniciada por Joseph e ele mentiu sobre isso, ou então foi iniciada por Brigham Young.
O problema é se Brigham começou a poligamia, então ele também mentiu toda a sua vida sobre isso porque ele alegou consistentemente que tudo foi iniciado por José. Que dicotomia somos forçados a fazer como membros da igreja? Vamos ver algumas das próprias de Brigham. Palavras. Em seu discurso na conferência de 1852, onde ele revelou pela primeira vez a poligamia publicamente à igreja, Brigham disse que o mundo já sabia há muito tempo, mesmo nos dias do irmão José, que ele tinha mais esposas do que uma, agora estou pronto para proclamá-lo. Em 1862 ele repetiu porque acreditamos e pratica a poligamia porque o Senhor a apresentou a seus servos em uma revelação dada a José e Mitius. Servos do Senhor sempre a praticaram. E essa religião popular no céu é a única religião popular lá. Monogamia ou restrições por lei para ter uma esposa é nenhuma parte da economia do céu entre os homens. Novamente em 1865 ele culpou José pela poligamia. Se eu já tive uma prova de minha fé no mundo foi quando José me revelou a doutrina da poligamia para mim e eu tive que orar incessantemente e exercer fé diante do Senhor até que ele me revelou a verdade e fiquei satisfeito. Brigham, em contraste com José, pregou e praticou a poligamia até o dia de sua morte, reunindo cerca de 50 esposas durante sua vida e tendo mais de 50 filhos com eles. Seu testemunho até o fim foi a poligamia. É a palavra do Senhor. Os únicos homens que se tornam deuses, até mesmo os filhos de Deus, são aqueles que entram na poligamia. Então Brigham consistentemente e abertamente alegou que ele não era o autor da poligamia que José era, mas José consistente e abertamente alegou que a poligamia era má e errada e então ele não estava fazendo isso. É possível que José fosse honesto e nunca a praticou, mas em vez disso, Brigham começou a prática e usou o nome e o status de José como o primeiro profeta a dar crédito à poligamia aos olhos de muitas esposas que Brigham seduziu. Então esse seria um maior golpe já perpetrado na igreja, pois podemos ver que um dos dois escapou com a maior mentira da história da igreja. A questão é qual deles era o mentiroso. Meia realidade a ser enfrentado como membro. Uma das duas primeiras presenças da igreja mentiu consistentemente até o dia da morte para ter uma N y esposas. Considerando a importância da poligamia na igreja tanto naquela época quanto no futuro, minha pergunta é se Jesus promove a mentira para estabelecer sua verdade é engano parte da verdadeira natureza de Cristo. Para mim a fonte de verdade sobre esta questão eu olho para a plenitude de um evangelho encontrado no livro de Mórmon. No livro de Inter lemos sobre o irmão de Jared, do primeiro homem neste mundo a ver Jesus Cristo no capítulo 3. O Senhor disse a ele: acredita nas palavras que direi, e ele respondeu-se: Senhor, eu sei que falas a verdade porque tu és um Deus da verdade e não podes mentir. Então eu sei que Jesus não é um Deus do engano, ele não mente, ele não pode fazer isso. E porque o irmão de Jared sabia a verdade natureza de Jesus, que ele é um Deus da verdade e não pode mentir, Jesus apareceu a ele dizendo no versículo 16: este corpo que agora vedes é um corpo do meu espírito, e nunca me mostrei ao homem que criei para. Nunca o homem acreditou em mim como tu tens. Aqueles que verdadeiramente vêm a Jesus são aqueles que reconhecem sua verdadeira natureza, que ele não pode mentir, nem é o pai da mentira. Mas Jesus sabia que nós, os gentios dos últimos dias, seríamos desviados por mentir e enganar os homens, que ele profetizou por meio de Nefe, dizendo: naquele dia em que os gentios pecarão contra meu evangelho e rejeitarão a plenitude de meu evangelho e serão exaltados no orgulho de seus corações, acima de todas as nações e acima de todos os povos de toda a terra, e serão preenchidos com todo tipo de mentiras e enganos e travessuras e todo tipo de hipocrisia e assassinatos e artimanhas sacerdotais e prostituições e abominações secretas, e se eles fizerem todas essas coisas e rejeitarem a plenitude do meu evangelho, eis que diz o Pai: trarei a plenitude de meu evangelho dentre eles. Deve partir seu coração ao nos ver. Compreendo suas palavras, nós a quem ele deu a plenitude de seu evangelho dentro do livro de Mórmon. Agora nos envolvemos em lines, enganos, hipocrisia e prostituições. Quão trágico que essas quatro coisas estão tão entrelaçadas em nossa igreja. Palavras finais de Jesus diretamente para nós em 3 Nef 30 são: Arquino gentios, e ouçam as palavras de Jesus Cristo. Afastem todos os gentios de seus caminhos iníquos, arrependam-se de seu mau atos, de suas falas e enganos, e de suas prostituições e de suas abominações secretas e suas idolatrias e de seus assassinatos e artimanhas sacerdotais, de seus fins e de suas contendas e de todas as suas maldades e abominações, e venha a mim e seja batizado em meu nome, que recebais a remissão de vossos pecados e sejais cheios do Espírito Santo, para
Que sejais contados entre meu povo, que está na casa de Israel. Sou muito grato pelos ensinamentos do livro de Mórmon. Em Cristo acredito nele quando ele diz que a única maneira de realmente entrarmos em Cristo é abandonar nossas mentiras e prostituições e nos arrependermos. Espero que consigamos.